E aí, gente, tudo bem? Então, essa vai ser a resolução da lista de exercícios de estatística do livro do Bernoulli. Vão ser esses exercícios de fixação e os propostos. Então, vamos analisar a questão 1. O gráfico a seguir indica a preferência dos alunos de uma escola por apenas uma das revistas A, B, C ou D. De acordo com as informações apresentadas nesse gráfico, o número de alunos que preferem a revista D é... Vamos olhar o gráfico. No gráfico está falando que para a revista A, 15 alunos preferem. Na revista D são 10, B, aliás. Na C são 25 e na D são 20. Ele está falando, a gente vai pegar a D como referência, porque ele quer saber o número de alunos que preferem a revista D é. Então, vamos analisar as alternativas. A, menor que a metade dos que preferem as revistas B ou C. A metade, somando esses dois, a gente vai ter 35. A metade disso é 17,5. Ele é menor do que a metade? Não é. Então, a alternativa A não é. Alternativa B, maior que a metade do total de alunos da escola. Qual que é o total de alunos da escola? Tem que somar esses números, que são os que preferem ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Somando isso tudo, dá o total de alunos. Então, vamos lá. 15 mais 10 mais 25 mais 20 é igual a 70. E na B está falando que é maior que a metade do total. A metade do total é 35. É maior do que 35? Não é. Então, vamos para C. É igual à soma dos que preferem as revistas A ou B. Então, vamos lá. A soma do que prefere A ou B é 15 mais 10, que é igual a 25. É maior? Não é. Então, a C também está errada. A D. Igual à média aritmética dos que preferem as revistas A ou C. Vamos fazer a média dos que preferem A ou C. 25 mais 15 sobre 2. Essa é a média desses dois, certo? A média de dois números, são eles somados e dividido por 2. 25 mais 15 vai dar 40 sobre 2. 40 dividido por 2 é 20. Então, sim, é igual à média aritmética dos que preferem A ou C. A resposta é a letra D. Mas vamos analisar a outra. 10 vezes maior do que aqueles que preferem revista B. É 10 vezes maior? Não. É 2 vezes maior, porque são 10 pessoas que preferem a revista B. Se fosse 10 vezes maior, seriam 100 pessoas. Mas não é. Beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos analisar o exercício 3 agora. Preocupada com o hábito de leitura na escola onde trabalha, uma bibliotecária aplicou uma pesquisa num grupo de 200 estudantes escolhidos de forma aleatória sobre a quantidade de livros que cada aluno havia solicitado por empréstimo no primeiro semestre de 2015. Os dados coletados na pesquisa estão apresentados na tabela a seguir. Para esses dados, a média, moda e mediana são respectivamente. Então, vamos calcular. Ele quer a média, a moda e a mediana. Para calcular a média, vamos uma por cada vez. A média disso aqui vai ser o quê? São todos somados e divididos. Só que essa média não vai ser uma média aritmética, vai ser uma média ponderada. Por quê? Porque não foi distribuído igualmente, por exemplo. Não foram as mesmas, por exemplo, 25 pessoas escolheram 0, 25 escolheu 1, 25 escolheu 2, 25 escolheu 3. Não, mudou. Então, o peso dessas quantidades de livro também aumentou. Vamos fazer. Qual vai ser o peso aqui? Peso vai ser o número de alunos, ou seja, quem pediu mais 3, quem fez mais, pediu 2, ou 1, ou 0. Então, vamos fazer essa média. 90 vezes 3, mais 55 vezes 2, mais 30 vezes 1, mais 25 vezes 0. Na média ponderada, você
multiplica os fatores pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Quais são os pesos? 90 mais 55 mais 30 mais 25. Então, vamos lá. 90 vezes 3 vai dar 270 mais 55 vezes 2, 110 mais 30 vezes 1, 30, 25 vezes 0, 0. Sobre, somando esses números, vai dar o total, que é 200. Aqui em cima vai dar 410, 270 mais 110 mais 30, dividido por 200, e essa divisão vai dar 2,05. Então, essa vai ser a média. Agora, a moda. O que é a moda? A moda é o número que mais aparece. Se a gente fosse distribuir, escrever, por exemplo, o que cada aluno pegou, em ordem crescente, por exemplo, 25 alunos pegaram 0, certo? Então, a gente escreveria 0 25 vezes. Aí, depois, seriam 30 vezes 1. Depois, seria 55 vezes 2, ou seja, 55, 2. E depois, 93. Ele está pedindo qual que é o número que mais aparece. Então, vamos lá. O 3 vai aparecer 90 vezes. O 2 vai aparecer 55 vezes. O 1 vai aparecer 30 vezes. E o 0 vai aparecer 25. Qual que mais aparece? É o 3. Então, a moda é 3. Agora, a mediana. O que é a mediana? É pegar, alinhar esses números igual que a gente fez aqui, escrever todos e pegar os do meio, a média, o que está no meio entre eles. Então, vamos fazer isso. Só que a gente não vai escrever 100 números para pegar. O negócio da mediana é, quando é um número ímpar, você consegue pegar um número só, né? Que fica no centro. Mas quando é par, a gente vai pegar, por exemplo, uma explicação. A gente tem 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Qual que é a mediana deles? É o 2, é o que está no meio. Mas se a gente tiver 1, 2, 3 e 4, a mediana deles vai ser 2 mais 3 dividido por 2. Essa vai ser a mediana. Então, vamos fazer isso. Nesse aqui é um número par. Então, vai ser o que está na metade mais 1, ou seja, vai ser a metade de 200, que é 100, vai ser o centésimo termo e o centésimo primeiro termo somados e divididos por 2, beleza? Então, vamos ver qual que seria o centésimo termo. A gente tem que alinhar de forma crescente, ou seja, começar pelos zeros e terminar nos 3. A gente escreveu 25 zeros. Tem 200 termos. A gente escreveu 25 zeros. Sobrou 175 termos, que é 200 menos 25. Se a gente pegar e continuar escrevendo os uns, a gente vai chegar no termo 55. Ainda não é o termo que a gente quer, que é o 100 e o 101, certo? Até aqui a gente já escreveu 55. Se a gente pegar e somar com os dois, quando a gente terminar de contar os dois, a gente vai ter quanto? A gente vai ter 110 termos. Ou seja, o centésimo e o centésimo primeiro, eles são os dois. Por quê? Porque desde o 55, do termo 55 até o termo 110, só tem 2. Então, esses dois que estão aqui no meio vão estar aqui no 2. Então, tá. Se são 2, 2, a gente soma eles, né? Porque o 2 é o centésimo e o centésimo primeiro e divide por 2. 2 mais 2, 4, dividido por 2, que vai dar 2. 2 vai ser a mediana. Agora que a gente já tem os 3, a gente analisa as alternativas e vê que a resposta é a letra D. Beleza? Agora, vamos para os exercícios propostos.
O número 1 está falando o seguinte: a Universidade Estadual de Goiás mudou seu sistema de avaliação e uma das mudanças é o cálculo da média final, que passou a ser dado por 2N1 mais 3N2 sobre 5. O que é isso aqui? Isso aqui é uma média ponderada. As notas estão sendo multiplicadas por seus pesos e o peso foi somado depois, que aqui vai ser, o 5 é 1, 2 mais 3. Aí ele está falando, onde N1 e N2 são a primeira e a segunda nota do aluno, respectivamente. Se um aluno tiver tirado 5 e 7 na primeira e na segunda prova, respectivamente, a média final desse aluno será. Ele falou que o N1 equivale a 5 e o N2 equivale a 7. Então, vamos pegar esse dado e aplicar na fórmula para achar a média. 2 vezes N1, 2 vezes 5, mais 3 vezes N2, 7, sobre 5. 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 7, 21, sobre 5. 10 mais 21, 31 sobre 5. 31 dividido por 5 é 6,2. 6,2 equivale à resposta de letra B. Na questão 2, está falando que o gráfico a seguir representa o número de gols marcados, barras em cinza, e o número de gols sofridos, barras em preto, por uma equipe de futebol de salão nos 10 jogos de um campeonato. Eu transpassei as informações que estavam no gráfico para essa tabela. O número do jogo, a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Só para ficar mais fácil. Aí tá falando que em cada partida o saldo de gols da equipe é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. A média dos saldos de gols da equipe nesses 10 jogos é igual a... Ele tá pedindo a média do saldo. O saldo é o gol marcado menos o gol sofrido. Então, vamos fazer isso para os 10 jogos, para saber o saldo dos 10 jogos e poder calcular a média desses saldos. Então, vamos lá. 3 menos 1 igual a 2. O saldo de gols foi 2. 4 menos 2, 2. 2 menos 4, menos 2. 5 menos 1, 4. 4 menos 4, 0. 2 menos 4, menos 2. 5 menos 5, 0. 3 menos 4, menos 1. 2 menos 5, menos 3. E 4 menos 1, 3. Então, esse foi o saldo de cada um dos jogos. E ele tá pedindo a média deles. Então, vamos fazer. A gente soma todos e divide pela quantidade. Então, vamos lá. Vai ser 2 mais 2 mais menos 2 mais 4 mais 0 mais menos 2 mais 0 mais menos 1 mais menos 3 e mais 3. Dividido pelo número que a gente somou, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são divididos por 10 termos. Então, vamos somar aqui em cima. Quando a gente tem o mais, menos, o que prevalece é o menos. Então, vamos lá. 2 mais 2, aqui seria menos 2, mais 4, mais 0. Aqui, de novo, mais menos, prevalece o menos. Mais 0, menos 1, menos 3 e mais 3. Isso tudo sobre 10. Beleza? Vamos somar. 2 mais 2, 4. Menos 2, 2. Mais 4, 6. Mais 0, 6. Menos 2, 4. Mais 0, 4. Menos 1, 3. Menos 3, 0. Mais 3, 3. Isso aqui vai dar, em cima vai dar 3 sobre 10. 3 dividido por 10 é 0,3. Então, a média dos saldos é 0,3, que é a alternativa letra E.
Vamos lá para o exercício 3 dos propostos. O gráfico a seguir apresenta a variação da cotação do dólar dos Estados Unidos em 12 dias úteis seguidos do mês de setembro de 2015. Calculando a média, a moda e a mediana da amostra de cotação do dólar nesse período, podemos afirmar que... Então, novamente, ele está pedindo a média, a moda e a mediana. E aí, a gente vai ter que comparar esses valores para ver qual que é maior do que o outro. Vamos começar pela média. O que a gente vai ter que fazer? Somar todos esses termos e dividir pelo número de termos. Então, vai ser 3,73 mais 3,78 mais 3,8 mais 3,8 mais 3,79 mais 3,87 mais 3,87 mais 3,87 mais 3,86 mais 3,84 mais 3,9 mais 3,9. Esses dados são o que está no gráfico. Somei tudo e aí eu tenho que dividir para calcular a média pelo número de termos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazendo esse cálculo aqui, somando isso aqui tudo em cima, a gente tem 46,01 dividido por 12. Tô só adiantando a conta porque é uma continha bem demoradinha e enjoadinha. 46,01 dividido por 12 vai dar 3,83. Então, a média da cotação foi 3,83. Para moda, a gente vai ter que ver o que mais se repete. Ó, o 3,73 se repete uma vez só. 3,78, uma vez só. 3,8, ele repete duas vezes. O 3,79, uma vez só. 3,87, ele se repete 3 vezes. 3,86, uma vez. 3,84 também uma vez. E o 3,9 se repete duas vezes. Qual que é o mais se repete aqui? É o 3,87. Então, a moda é 3,87. Beleza. Agora, para a mediana. Para a mediana, a gente vai ter que ordenar esses números na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, vamos fazer isso. Qual que é o menor aqui? 3,73. Aí, depois dele vem o 3,78. Aí, depois vem o 3,79. Depois vem 3,8. Os dois, 3,8, né? Depois vem o 3,84. Depois o 3,86. Depois os 3,87. E por último, os 2, 3,9. Beleza. Agora que a gente ordenou em ordem crescente, a gente tem que ver quem tá no meio. Nesse caso, a gente tem 12 termos. Então, quem vai estar no meio vai ser o sexto termo e o sétimo. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o sexto vai ser o 3,84 e o sétimo vai ser o 3,86. Para você conferir se ele está no meio mesmo, se eles estão no meio, é só você contar quantos termos tem para um lado e para o outro. Que aí, se for quantidade igual, quer dizer que eles estão no meio. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 para esse lado e 1, 2, 3, 4, 5 para esse. Então, eles estão no meio. Beleza. Quando tem dois números na mediana, a gente faz a média entre eles, que é 3,84 mais 3,86 dividido por 2. Essa conta aqui vai dar 3,85, já resolvendo ela toda. Então, a nossa mediana é 3,85. Olhando esses números, a gente vê que a média, ela é a menor de todas, né? A mediana é a segunda menor e a maior é a moda. Então, vamos escrever isso. A média
é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a moda. Igual a essa alternativa, tem na letra... Jesus, me perdi. Tem na letra A. Na letra A. Beleza? Vamos lá para a questão 4. O gráfico a seguir representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de 5 anos em uma determinada cidade. Olhando o gráfico, a gente vê que em 2008, 300 foram adotados, em 2009, 400, 2010, 400, 2011, 450 e 2012, 500. Qual foi a média anual de animais adotados ao longo dos 5 anos nessa cidade? Ou seja, ele está pedindo a média entre esses números. Então, vamos fazer. A gente soma todos, 300 mais 400, mais 400, mais 450, mais 500, e divide pelo número de termos, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Somando todos esses números aqui em cima, a gente vai ter 2050 sobre 5. Fazendo essa divisão, a gente acha 410. Essa é a média, que é a questão 4 da letra D. É isso. Bom, a questão 5, ela é mais uma questão de análise do que de cálculo. Então, vamos lá. Uma empresa seleciona 16 funcionários fumantes e promove um ciclo de palestras com os mesmos para esclarecimento sobre os efeitos prejudiciais do cigarro à saúde. Após essas palestras, são coletados dados sobre a quantidade de cigarros que cada um desses fumantes está consumindo diariamente. Tais dados são expressos da seguinte maneira. Aí tem toda uma série de dados ali na questão. Os dados 1 e 34 são chamados discrepantes, pois são dados muito menores ou muito maiores que a maioria dos dados obtidos. Porque se a gente for olhar, a maior parte dos números é 10, 11, 12 e 13. 1 e 34 realmente são muito distantes. Aí ele está falando, segundo essa coleta de dados, pode-se afirmar que os cálculos da média, da mediana e da moda não sofrem influência dos dados discrepantes? Sofrem. Porque, por exemplo, se a gente for pegar e somar, por exemplo, da média, a gente tem o dado 1 e 34 e mais alguns dados, sei lá, 10, 11 e 12. Se a gente fosse fazer a média só desses daqui, vamos fazer para ver. 10, 11 mais 12, dividido por 3. Quanto que isso daria? 10 mais 11, 21, mais 12, 33. Sobre 3, igual a 11. Beleza, uma média boa. Uma média boa não, né? Mas, assim, enfim, deu para entender. Agora, se a gente tivesse esses dados discrepantes, vamos lá. Seria 1 mais 10 mais 11 mais 12 mais 34. Isso aqui agora é dividido por 5. Quanto que teria? Aqui dá 33, 34 mais 34, dá 68 dividido por 5. Agora, essa média deu 13,6. Muda bastante, ele sofre influência sim, então não dá para falar que não sofre. Agora a letra B. O cálculo da mediana sofre influência dos dados discrepantes que surgiram. Então, o cálculo da mediana não sofre, porque quando você vai colocar os dados na ordem crescente, 10, 10, aí tem 510, aí mais uns 511, uns 12, 13, e por o fim vai ter 34, a mediana o que importa é o que está no meio. Se a gente tirar um do início e um do final, o meio vai continuar o mesmo. A única diferença seria se a gente tirasse só o início ou só o 34. Aí faria diferença no cálculo da mediana, mas tirando os dois da ponta não dá problema. Vamos para a letra C. O cálculo da moda sofre influência dos dados discrepantes que surgiram. Não, porque como eles são discrepantes, eles acontecem uma vez só. Porque se fosse acontecer muito, aí já não era discrepante, aí já era uma coisa recorrente. Mas como eles acontecem uma vez só, para a moda o que importa é o que acontece mais. E tem muito mais 10, muito mais 11, muito mais 12. Então, para cálculo da moda não tem importância. Agora a letra D. O cálculo da média sofre influência dos dados discrepantes que surgiram.
como a gente fez aqui, deu números bem diferentes. Então, sim, sofre influência. Então, a resposta certa é a letra D. Agora, vamos para a questão de número 10. Um conjunto de dados numéricos que tem variância igual a zero. Podemos concluir que... O que significa um conjunto de dados que tem variância igual a zero? Que ele não varia. Então, por exemplo, eu tenho um dado 10 de qualquer coisa. Já que ele não varia, todos os dados seguintes são 10. Então, o conjunto de dados é só 10, 10, 10, 10, 10, quantos 10 tiver. Pode ser com outros números também, mas ele está falando que só não varia, é o mesmo número sempre. Então, vamos para as alternativas. A alternativa letra A está falando que a média também vale zero. Vamos pegar esse conjunto de 5 dados que tem variância zero, por exemplo. A média entre eles vai valer zero? Não vai, porque vamos fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. São 5 10. Então, a gente divide por 5. Aqui em cima, somando tudo, vai dar 50 sobre 5, que vai dar 10. A média não vai ser zero. A variância é zero, mas a média não é. Beleza. Agora B. A mediana também vale zero? Não. Não necessariamente. Porque, por exemplo, a gente pode ter um dado, por exemplo, esses conjuntos de dados. Todos eles valem zero, ou seja, não tem variância. Então, a média entre eles vai ser zero e a mediana também. Mas, como ele não está especificando, isso nem sempre vai acontecer. Qualquer outro número que botar aqui não vai acontecer da média e da mediana dar zero. Então, não é verdade. A mediana também não vale zero. Por exemplo, aqui a mediana é 10, que é o número que está no meio. A moda também vale zero. De novo, não necessariamente. Se for esse conjunto de dados, a moda vai ser zero, porque o zero é o que mais se repete. Mas qualquer outro conjunto, não. Como ele está falando de qualquer conjunto, então, tá errado. Agora, a letra D. O desvio padrão também vale zero. O que é o desvio padrão? O desvio padrão, a gente leva em conta apenas as variâncias, certo? Tipo assim, 10, 11, 12... Isso aqui vai ter um desvio padrão, porque variou. Mas aqui não variou, então não tem um desvio padrão. Porque quando a gente fala de desvio padrão, a gente está padronizando um desvio. Então, já que aqui não tem desvio, no conjunto que ele está falando não tem desvio, então o desvio padrão não vale zero, aliás. Então, a resposta certa é a letra D. Mas vamos olhar a letra E. Todos os valores desse conjunto são iguais a zero. Não necessariamente. Qualquer conjunto que não varie, por exemplo, esse de 10, ele tem variância igual a zero. Então, não necessariamente é um conjunto formado por zeros. Tudo bem? Bom, a lista acabou. Tem bastante exercício nesse capítulo, então... Qualquer outro exercício que você tiver dúvida, pode ir lá me chamar. É isso, tamo junto. Qualquer dúvida que sobrar aqui, caso você não tenha entendido do jeito que eu expliquei, queira que eu explique de um jeito diferente, pode me chamar lá também em qualquer dia. Não precisa ser no dia da monitoria, tô livre. Então, é isso. Força, gente, que a gente vai conseguir.